Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha de química, bora lá. Hoje vamos falar sobre o diagrama de fases e a pressão máxima de vapor, tá? Então, bora lá, todo mundo protegidinho. Passando aqui. Pessoal, até recentemente aí, até chegar a este ponto, nós já havíamos trabalhado, em especial em primeiro ano do ensino médio, a gente vê esse gráfico. Nono ano também vê esse gráfico. Eu gostaria de observar os eixos X e Y desse gráfico, tá? O eixo X traz o tempo. Pode ser tempo em segundo, em minuto, depende da fonte de calor, tá? Se eu tenho uma fonte de calor, um aquecimento intenso, tempo em segundos. Se eu tenho uma fonte já não tão intensa, tempo em minuto. Ou se ela é muito lenta, em horas, tá bom? E aí no eixo Y, a gente tem aqui a temperatura em graus Celsius, certo? E essa curva, esse gráfico, mostra justamente a mudança de estado físico de uma substância pura, tá? Não de uma mistura, de uma substância pura. O que a gente observa, gente, numa substância pura? Eu aqueço, aqui eu tenho sólido, né? Aqueço. Chega a um determinado ponto, ponto de fusão, aqui, para essa substância, 43 graus, e aí ocorre a fusão, a transformação de estado físico, do sólido para o líquido. A substância fica por um tempo, substância pura, por um tempo, com uma temperatura constante. A temperatura não altera, fica lá. Até toda a massa sólida virar líquida, eu fico em 43 graus nessa substância. E aí depois ela vira para o líquido, aquece, atinge um ponto específico, ponto de ebulição. O que era líquido vira estado gasoso. Tudo bem? Cuidado aí que eu vou usar o termo gasoso, certo? E aí fica um tempo, uma massa líquida mudando de estado físico, até que toda essa massa líquida virou massa gasosa, depois a temperatura sobe novamente. Tudo bem? Essa é a curva de mudança de estado físico que relaciona temperatura e tempo. Mas aí eu tenho uma pergunta capciosa para vocês. Seguinte, qual a diferença entre vapor e gás? Professor, eu posso chamar todas as substâncias de vapor ou eu posso chamar todas as substâncias de gás? Não pode. Tudo bem? E para isso, a curva de mudança de estado físico não vai ser suficiente. Você vai ter que olhar algo um pouquinho mais elaborado, algo um pouquinho mais completo, tá? E aí o que a gente traz é o diagrama de fases. Aqui, vejam, eu tenho uma curva com uma característica um pouco diferente. Antes eu tinha lá na curva de mudança de estado físico, eu tinha retas, né? Onde os patamares eram as mudanças de estado físico. Aqui, os pontos onde ocorrem mudança de estado físico são essas curvas numeradas, que eu vou falar com vocês. Mas vamos olhar um pouquinho para o eixo X e também para o eixo Y. O eixo X vai trazer justamente o conceito de temperatura. E essa temperatura vai ser medida em graus Celsius, tudo bem? Então a temperatura vai ser medida em graus Celsius no nosso eixo X. Perfeito. E no eixo Y? No eixo Y, a gente tem agora a famosa pressão, tá? Então eu tenho duas grandezas importantes aí, temperatura e pressão, para trabalhar para diferentes substâncias. Em específico, esse diagrama de fase é um diagrama de fase de uma substância muito conhecida. O que eu quero relacionar com vocês? A pressão aqui no eixo Y está em milímetros de mercúrio. Não é uma unidade tão usual. Não é tão trabalhada no nosso cotidiano. Mas eu quero fazer a equivalência aqui, né? Esses 760 milímetros de mercúrio, opa, vai ficar muito grandão aqui, né? Ele equivale ao nosso famoso
1 ATM. Professor, arruma isso aí. Vou puxar para cá, ó. E vou diminuir um pouquinho. Ele é o nosso famoso 1 ATM, tá? Mas o mais comum de encontrar o diagrama de fase é em milímetros de mercúrio. Vou até mudar de cor para mostrar aqui a equivalência. E o que acontece? Ele faz uma relação seguinte. Uma temperatura a uma determinada pressão. Então vamos olhar aqui, ó. Esse ponto aqui. Eu tenho 100 graus Celsius, 1 atm. Olha que legal, isso é o ponto do que, gente? É o ponto de ebulição da água. Então eu vou marcar aqui, ó. É o ponto onde a água pura muda do estado líquido para o estado gasoso em diferentes formas. Presta atenção nesse em diferentes formas, que eu já vou falar. E aqui a gente tem, vou colocar aqui, ponto de ebulição. E aqui a gente tem justamente em 1 atm, 0 graus. É justamente quando a água sólida, no caso o gelo, muda para o estado líquido. Isso aqui é a fusão, né? O nosso ponto de fusão. Veja que para essa substância, se alterarmos a pressão, o ponto de fusão e de ebulição será alterado também. Vai ter uma mudança. Se eu mudar de altitude, muda a pressão, muda ponto de fusão e ponto de ebulição. Perfeito? Aí eu quero que vocês observem algumas informações aqui. Tá vendo essa curva laranja? Essa curva laranja refere-se aos pontos de fusão, ao processo de fusão, desse caso, da água. É o processo de fusão, a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Conforme varia a pressão, eu tenho uma variação da temperatura. Agora vamos olhar aqui para o outro lado, né? Essa curva 2, esse azul mais escuro, meio quase acinzentado, né? Essa curva 2 aqui refere-se a justamente a curva onde ocorre a ebulição, tá? Ou, se você quiser chamar de uma forma genérica, a vaporização. Mas eu vou colocar aqui, ó, ebulição, tá? Ebulição, tá? Beleza. Conforme varia a pressão, eu tenho uma variação do ponto de ebulição das substâncias, no caso da água. E essa curva azul intensa, um azul mais claro, o que a gente tem? A passagem do sólido direto para o estado gasoso, e nesse caso representado como vapor, tá? Então a passagem do sólido direto para o gasoso, o estado gasoso, a gente chama de sublimação. E o retorno, ressublimação. Tudo bem? Então, essas curvas, o que elas representam? 1, fusão. 2, ebulição. 3, sublimação. Perfeito. Agora a gente vai ter que observar alguns pontos importantes, tá? O primeiro ponto que eu quero observar é esse ponto T. Tá? Esse ponto T, no caso da água, que equivale a 0,01 graus Celsius, e uma pressão de 4,58. Gente, isso é uma pressão muito baixa, tá? Isso aqui não está em atm, está em milímetros de mercúrio, tá? Isso é o quê? Vamos dizer assim, umas 600, 500 vezes menor que um atm. É uma pressão baixíssima, baixíssima, tá? E uma temperatura baixíssima, 0,01 grau Celsius, quase 0 graus Celsius, tá? O que esse ponto representa? Esse ponto T representa um instante onde coexistem, vou até colocar aqui um círculozinho transparente com uma bordinha vermelha, onde vai coexistir os 3 estados físicos. Então, se eu tivesse 100 gramas de água, por exemplo, nesse ponto eu vou ter 33 gramas de água no estado sólido, 33 gramas no estado líquido e 33 no estado gasoso, na forma de vapor. É um ponto triplo ou tríplice, tá? Onde coexistem as 3 fases, os 3 estados físicos. Tem um outro ponto que aqui, ó, nesta curva em específico, não aparece. Mas eu vou prolongar um pouquinho. E se a gente pudesse apresentar, seria assim, mais ou menos. Ó,
Se eu continua, e aqui a gente teria o quê? Algo para cá, tá? Uma temperatura bem alta. Só um instantinho aqui. Retinha, continua. Aqui, exato. Esse pontinho aí que eu tô marcando, eu vou marcar aqui, eu vou dizer, eu vou chamar como C ou pode chamar de PC. Pessoal, esse é o nosso ponto crítico. Professor, nunca ouvi falar. O que é esse ponto crítico? No caso da água, o ponto crítico equivale a uma temperatura de 374 graus Celsius. E uma pressão aqui que equivaleria a 218 atm. Então, é uma pressão altíssima, uma temperatura altíssima. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aí? Gente, esse ponto, essa região, eu vou até colocar um vermelhão aqui bem intenso para vocês poderem observar, é aqui onde há a separação do que a gente chama entre vapor e gás. Toda essa região para cá, ó, do meu lado direito, é a região onde tem o estado gasoso. O estado gasoso pode se apresentar de duas formas: vapor ou gás. Ah, é verdade, professor. Às vezes eu escuto o pessoal falar assim, vapor de água. Mas eu não escuto gás de água, né? O vapor de água a gente vê. Como que eu consigo diferenciar esse vapor e esse gás? Se eu estou trabalhando com substâncias onde as condições de trabalho, temperatura e pressão, estão acima do ponto crítico, desse ponto aqui que eu conversei com vocês, se eu estou trabalhando com uma temperatura de 500 graus Celsius e uma pressão altíssima, eu posso falar que a água sim está no estado gasoso na forma de gás. Porém, o que é mais comum de trabalharmos é com a água abaixo dessa temperatura e da pressão que eu mencionei de 218 atm. Então, a gente diz que substâncias que estão nessa região, para mudar de estado físico, ou a gente muda a pressão, né? Então vamos supor que eu estou trabalhando com a água aqui, ó, mais ou menos, está nesse ponto. Se eu variar a pressão, se eu aumentar a pressão, opa, eu mudo para o estado líquido. Ela vem para cá, ó, para essa região. Toda essa região é líquida. Ou se eu vario a temperatura. Se eu saio dessa temperatura alta, sei lá, 120 graus Celsius aqui, mais ou menos, e resfrio. Ó, se eu mudo a temperatura, eu venho para a região do líquido, certo? Então aí a gente diz que essa substância está no estado gasoso na forma de vapor. Ah, professor, então você disse assim, se eu observar que a substância não atinge o ponto crítico, eu falo que é vapor. Perfeito, é isso aí. E aí, a gente mudando apenas um parâmetro, seja temperatura ou pressão, eu saio do vapor e vou para o líquido. Tem uma outra condição para a gente verificar se a substância forma vapor ou se ela forma gás. A temperatura ambiente, a água está no estado líquido, certo? Quando a gente aquece, a gente não muda muito a temperatura, a gente não consegue atingir o ponto crítico. Então, substâncias que estão à temperatura ambiente no estado líquido, quando aquecidas, eu vou formar vapor. Beleza? Agora, diferente, sabe de quem? Do oxigênio. Ninguém fala que é o vapor de oxigênio. A gente fala que é o gás oxigênio. Porque a temperatura ambiente, ele já é gasoso. Gasoso, estado físico. Gasoso na forma de gás. Por quê? Porque a temperatura crítica do gás oxigênio é baixinho. Tá? Então, a temperatura ambiente, a gente já ultrapassou esse ponto aqui. O ponto crítico. Tá? Então, o oxigênio, o gás oxigênio, está numa temperatura acima do ponto crítico dele. Então, para eu sair do estado gasoso na forma de gás, para tornar essa substância líquida, não adianta variar ou pressão ou temperatura. Eu tenho que variar pressão e temperatura, os dois parâmetros. Quer ver um exemplo? Recentemente teve que mandar gás oxigênio lá para Manaus por conta dos desdobramentos da Covid-19. Como que foi feito esse transporte? Foi feito esse transporte de cilindros de gás oxigênio, certo? E aí eles fizeram o quê? No cilindro tem alta pressão.
E, além disso, diminuíram muito a temperatura, para que esse oxigênio mudasse para o estado líquido e pudesse ser transportado. Além disso, não foi possível transportar esse gás oxigênio a altas altitudes. Os aviões tinham que percorrer baixas altitudes para não ter variação brusca nem de pressão, nem de temperatura, tá? E aí o que acontece? Quando eu abro o cilindro, que ali tinha líquido, oxigênio líquido. Quando eu abro o cilindro, eu estou variando pressão, consequentemente temperatura também. E aí o que acontece? Sai o gás oxigênio para as pessoas que estão doentes. Veja, substância que a temperatura ambiente já está no estado gasoso. Ela já ultrapassou o ponto crítico. Aí eu chamo de gás. Tudo bem? E para voltar, para mudar de estado físico para o líquido, eu preciso variar tanto a pressão quanto a temperatura. Não adianta variar apenas um parâmetro. Então, essa é a diferença entre uma substância do estado gasoso na forma de vapor e uma substância no estado gasoso na forma gás. Tudo bem? Perfeito? Perfeito. Vou passar um pouquinho aqui. Falamos a diferença entre vapor e gás. Agora, a segunda parte da nossa aula. O que é volatilidade? Volatilidade é um conceito difícil de ser definido por vocês. Por mim também. Às vezes a gente tem que definir com algumas palavras meio difíceis. Faltam palavras. E o que a gente faz? Dá exemplo. E eu vou dar um exemplo. Qual substância é mais volátil? A água ou a acetona, por exemplo? Um frasco de água, um frasco de acetona, os dois abertos, em mesma quantidade. Se eu deixo esses frascos abertos, passado um tempo, qual dos dois frascos vai ter uma quantidade menor? Tenho certeza que você vai falar acetona. A água vai vaporizar um pouquinho, só que a acetona vai vaporizar muito mais, tá? Porque a acetona é mais volátil. Então, volatilidade precisa ser melhor definida. E aqui eu mostro para vocês 2 gotas, tá? 2 gotinhas, e eu vou tirar a minha câmera para facilitar. Só um instantinho. Vou fechar a minha câmera. Aqui é uma gota de água, tudo bem? Essa gota de água tem na superfície várias moléculas de água, tudo bem? Várias moléculas de água aqui na superfície. Vou desenhar brevemente para facilitar. A mesma coisa a acetona, essa é uma gota de acetona. Aqui eu tenho várias moléculas de acetona, E eu coloquei aqui. Incide sobre essas 2 gotas uma pressão específica e muito conhecida. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica. O que acontece? Essas moléculas de água que estão na superfície interagem entre si. Lembra de interações moleculares? Tá? A água é essa substância aqui. Vou até desenhar da forma correta. OH. Uma molécula polar. Tudo bem? E, além de ser polar, ela tem algo especial, que é essa ligação entre hidrogênio e oxigênio, que tem uma eletronegatividade, uma diferença de eletronegatividade muito grande, tá? Então a gente diz que é uma molécula polar que interage do tipo ligação de hidrogênio. O que isso quer dizer, gente? A interação entre essas molequinhas aqui, é muito forte. Elas estão interagindo, uma atraindo a outra, uma conectada, não fisicamente, mas uma atração entre elas. Falando, amiga, fica aqui comigo. Uma interagindo com a outra fortemente e não deixando a molequinha ao lado escapar. Ninguém larga a mão de ninguém. É aí, ligação de hidrogênio, tá bom? Agora vamos olhar aqui a acetona, tá? A acetona é essa molécula aqui, C, é a propanona, tá? CH3, tudo bem? Beleza? Se a gente observar aqui, a acetona,
que o nome oficial é propanona, tem esse oxigênio aqui em cima, certo? Isso torna a molécula polar. Sim, a acetona é uma molécula polar. Porém, já não tem essa interação aqui, ó, essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. O que não possibilita ter a interação do tipo ligação de hidrogênio. Aqui a gente vai ter uma interação entre moléculas do tipo de polo. Tá, professor? E aí? O que importa isso? Quer dizer o seguinte, essa interação de polo não é tão forte quanto a ligação de hidrogênio. Elas interagem, mas um pouquinho mais fraco, tá? Uma não está segurando tão fortemente a outra, a interação não é tão forte. Se eu não seguro minha amiga tão forte, se a interação não é tão intensa, a gente diz o seguinte, essas moléculas ganham um pouco mais de liberdade. Elas têm uma pressão, exercem uma pressão, têm a intenção de escapar com maior facilidade. Tudo bem? Já no caso da água, elas até querem escapar, mas uma segura tanto a amiga que está ao lado que essa pressão, essa intenção de escapar do líquido e virar gasoso não é tão forte, tá? Tá vendo que a setinha é menor? Deveria, né? Se o desenho tá ruim, desculpa. Então, quanto mais fraca é a força da interação, quanto mais fraca é essa interação molecular, maior é a tendência dessa molequinha que está na superfície de escapar, tá? De virar vapor. Ou seja, maior é a tendência maior é essa pressão que a molequinha faz para virar vapor. Maior é a pressão de vapor. Consequentemente, maior é a volatilidade. Perfeito. Agora aqui, ó, professor, presta atenção, vê essa situação aqui. Elas estão interagindo fortemente, conectadas fortemente. Então, o que vai acontecer, né? Essa interação é muito forte. Uma está muito grudadinha da outra. Então, a tendência dela virar vapor é pequena, porque eu não vou conseguir soltar minha amiga, tá? A pressão de vapor é baixa. Pressão máxima de vapor, a gente diz, né? É baixa. Então, a tendência de volatilizar é pequena. Pequena volatilidade. Pequena volatilidade. Tudo bem? Então, gente, a volatilidade está ligada diretamente ao conceito de pressão máxima de vapor, essa tendência da molequinha escapar, que, por sua vez, está fortemente ligada à interação molecular. Quanto mais forte a interação molecular, quanto mais forte a interação molecular, menor é a pressão de vapor. Tudo bem? Perfeito? Se é difícil volatilizar essa substância aqui, no caso a água, então eu tenho que esquentar muito. Então, maior será o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição. E aqui, menor será o ponto de ebulição. Apenas fazendo um resuminho aí para vocês, na próxima página, eu vou dizer o seguinte, vou até mudar a cor, aqui, nossa, vou mudar para subtítulo, exato. Eu vou dizer o seguinte, quanto mais forte é a interação molecular, menor será a pressão máxima de vapor. E menor tendência a volatilizar. Perfeito. Consequentemente, se a interação molecular é muito forte, eu terei o quê? Consequentemente, o ponto de ebulição será alto. Tudo bem? Veja só, é a relação entre vários conceitos. Que aqui a gente tem interação molecular forte, pressão de vapor baixa, tendência a volatilizar baixa.
consequentemente, ponto de ebulição altíssimo. Eu deixo para vocês essa última frase importantíssima para o estudo das fases, da pressão máxima de vapor e da tendência de volatilizar. Tudo bem? Pessoal, se liga na química, curte aí o meu canal, Fabião da Química, se liga, dá um like e clica naquele sininho para receber mais vídeos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e tchau, tchau.